Sim. Um dos maiores desafios hoje, a gente falou muito sobre a estrutura simbólica, e eu percebo, eu separo o ser humano assim, né? Sócrates dizia que o ser humano tinha um estômago de bode, um coração de leão e uma cabeça de homem, né? Essa divisão é a mesma divisão que a gente enxerga na psique, quando a gente escuta o Dr. Freud falando de afetos, vontade e inteligência, né? Ou seja, id, ego e superego. Acontece assim, essas dimensões da simbólica, elas atuam nos afetos. Elas estão aqui, o homem sendo homem, a mulher sendo mulher. São as dimensões simbólicas que nós entregamos para o mundo. É a energia masculina, é o homem pai, é o homem patriarca, é o cara que, né? Enfim, é essa dimensão afetiva. Ele estabiliza, ele ordena os afetos dele. E a mulher é a mesma coisa, ela ordena os afetos dela. Isso é o que gera atração, gera desejo, gera vínculo, pronto. Na dimensão do corpo, dimensão do id. Na dimensão do espírito, a gente já falou muito isso aqui, é a espiritualidade no sentido mais profundo da palavra, no sentido de maturidade, no sentido de disposição a rezarem juntos, a escolherem juntos, a tomar essa decisão juntos, a fazer a coisa acontecer, é o sacrifício. Essa é a verdadeira natureza do amor, ela está nessa natureza superior. No limite, sobra essa natureza da alma. E a natureza da alma, ela tem 100% a ver com duas coisas. Diálogo e sexo. Que eu acho que é onde os casamentos acabam falhando. Porque tem que ter as duas coisas. Esses dois elementos, eles têm que ser centrais. Porque você trabalha uma boa espiritualidade, uma decisão do que vocês querem. Vocês querem um casamento, vocês querem uma família construída, vocês querem... Tá bom, tudo bem. Vocês já tomaram essa decisão. Aqui embaixo, tentarem vencer os próprios afetos que querem matar essa decisão o tempo todo. E o que conclui-se na vida 2? Todo dia. Diálogo e sexo. Não é que vai ter sexo todo dia. Eu costumo dizer isso. Qual que é a rotina de sexo ideal para um casamento? Depende. Vai ter momento da vida da esposa que ela vai estar num puerpério que ela não vai poder ter sexo nenhum durante pelo menos 40 dias e tá tudo bem. Então assim, às vezes o cara tá cansado, às vezes a mulher tá doente, o cara tá com depressão. Isso vai acontecer. Então não tem um ritmo correto de sexo. O ritmo correto tem que ser assim, ó, todo dia você tem que querer a sua esposa. Pelo menos ficar junto dela. Você pode não querer sexo, mas todo dia você tem que querer estar junto dela. Todo dia você tem que querer estar junto dele. Isso é o verdadeiro preâmbulo do sexo. E esse é criado pelo diálogo diário. Então, tem que conversar todo dia. Tem que conversar todo dia. A gente vai lançar agora um curso sobre diálogo, porque assim, as pessoas não conseguem conversar minimamente, trocar 30 minutos de palavra, de conversa, de troca, sem se afetar. Sem entrar a fundo no assunto. E as pessoas reclamam da falta de sexo, mas elas não reclamam da falta de diálogo, né? É perfeito, é isso. E o diálogo precede a intimidade sexual. Precede sempre. Porque vem a confiança e aí esse gera a intimidade. A intimidade, uma das maneiras que a intimidade se manifesta é a sexualidade. Perfeito. Mas as pessoas olham no efeito e não na causa. É isso. Então eu concordo plenamente com o que você está falando, Jorge, que focar no diálogo é muito mais efetivo para um processo de restauração matrimonial. Muito mais. Acho que é o lugar onde a gente vai conseguir melhorar. E digo mais, a gente vai conseguir melhorar não só o casamento, como a família como um todo, né? Costumo dizer assim que a família, ela comporta-se como uma... A igreja, ela tem 2 altares. Ela tem o altar da palavra, onde é partilhado os ensinamentos, onde há o ensino de virtudes, onde há o ensino, né, da ordem do dia. E tem o altar da comunhão, é onde concretiza-se o amor, né? O casamento funciona da mesma maneira. Ela tem uma mesa em que se partilha a palavra, em que há o diálogo entre os cônjuges e o diálogo dos cônjuges com os filhos. É a mesa, né? Comer à mesa, servir uma mesa. As pessoas não fazem mais isso, né? Eu lembro, né, antigamente a minha mãe brigava, não, vai comer na mesa. Hoje em dia as pessoas normalizaram comer no sofá, cada um no seu quarto. Cara, isso é muito danoso, porque você perde a natureza da palavra. E a perda do rito. Do rito, exato. Você perde o rito de construção do diálogo. O diálogo precisa de um ritual para ele ser construído. Você se senta à mesa, você põe pratos, você começa a comer e beber alguma coisa, isso chama o diálogo, isso clama por uma conversa. Então assim, agora vocês estão dispostos a isso, a presença daqueles elementos te convida a isso, é o ritual da coisa toda. O diálogo acontecendo, ela chama pro próximo ritual, que é o ritual da cama, que é o ritual da comunhão, que é o ritual do sexo, que é o ritual da entrega, sabe? Onde se concretiza o amor. Se a gente foca sinceramente no diálogo... Aí a gente entra no preâmbulo anterior. É que meu marido não quer conversar, minha esposa não quer conversar. Então, dá mais amor pra ele conversar. Sabe assim? A minha esposa não quer conversar, então ama ela mais. Cuida dela mais, serve ela mais, dá mais segurança pra ela querer conversar. Eu vejo isso também clinicamente, que é falso, porque a maioria das pessoas, ela fala, meu marido não quer conversar, ele não quer conversar dos assuntos que você quer conversar. Mas quais assuntos ele quer conversar? Perfeito. Você tá disposta a fazer o sacrifício de conversar sobre o que ele quer conversar? Porque na hora que você tem esse movimento de um dos dois lados, seja o marido ou seja a esposa, o outro lado começa a se suavizar e começa a sentir bem-estar e prazer no diálogo com o cônjuge. Perfeito.
Perfeito. Você vê isso também? É isso, com certeza. A gente volta para aquilo que você falou, né? Tem que ter a disposição do sacrifício. Se tem a disposição do sacrifício, da entrega sacrificial, da decisão do sacrifício... Cara, meu marido quer conversar sobre Dragon Ball. Tá de sacanagem. Cara, mas... eu ouço com interesse Dragon Ball. Sabe assim? É isso, é se colocar na brecha. É falar, tá bom, eu vou fazer esse sacrifício, entendeu? Eu vou tentar escutar esse diálogo sobre Dragon Ball. Eu vou me esforçar, caramba. Porque é isso, esse cara vai se sentir acolhido. Eu falo, quantos homens eu não conheço? Tem muita mulher que fala assim, meu marido não conversa. Mas eu conheço uma imensidão de homens que gostaria muito de trocar uma ideia com a esposa, mas morre de vergonha, porque sabe que ela vai tratar mal, sabe que ela vai rejeitar o argumento dele. Ah, meu marido, a gente não tem sexo direito e eu gostaria de ter mais coisa. Eu falei, já conversou com seu marido? Não, meu marido não quer conversar. Não, seu marido quer. Só que ele tem receio de falar contigo, porque você vai ser bruta, rústica, você vai rejeitar o argumento dele, você vai chamar ele de moleque, você vai... Entendeu? Ele não vai se abrir. Aí, quando o homem se abre, ele coloca o respeito que ele tem em risco de perder aquele também. Perfeito, é isso mesmo. E aí ele não dialoga pra não perder o respeito adquirido já. Pelo menos o pouco respeito que ele tem. Então ele mantém a dignidade mínima que ele tem ali, não iniciando diálogo pra correr o risco de perder isso aqui que você falou é fenomenal. Anotem isso, mulheres. O homem, às vezes, ele fica com receio de dialogar porque ele não quer perder o mínimo de respeito que ele ainda tem. Porque ele não sente que você o respeita de verdade como homem. Ah, mas é porque ele não se porta como homem. Comece a tratá-lo como o homem que ele deveria ser. Perfeito. Comece a cuidar dele assim, ele vai começar a mudar. E vice-versa também. Ah, minha esposa não se porta como mulher. Trate-o como a melhor mulher do mundo. Ela vai começar a se portar como a melhor mulher do mundo. Perfeito, cara. Assina embaixo. É exatamente isso. E aqui tem uma pergunta do Jaune Patriote aqui. Cadê aqui, ó? 30 anos vendo a mesma Xana e a mesma Pemba, não cansa não? Dúvida sincera. Eu tinha visto essa aí. Cara, não cansa não. Eu acho que o paradigma... Se você foca só na materialidade e você é um materialista, vai cansar. Sem dúvida nenhuma, vai cansar. Agora, se você se abre pro processo de serviço do seu cônjuge, você vai perceber que todo dia o seu cônjuge traz uma coisa que é nova, que é inédita, que veio até das profundezas da pessoa, que nem ela sabia. E aquilo traz um ineditismo no matrimônio, que você está conhecendo as profundidades do seu cônjuge, que faz você... E no processo de amor sacrificial, você fala, eu também tenho que amar isso, eu também tenho que amar isso. Então tem um frescor que também nutre o processo de apaixonamento. E aí parece que você tá com a mesma pessoa externamente, mas internamente eu tô 25 anos com a minha mulher. Cara, parece que eu passei por centenas de relacionamentos. Porque ele tá sempre se renovando, ele tá sempre se reconstruindo, destruindo o que não faz sentido mais e nascendo um algo novo. E aí eu aprendo a me apaixonar ou amar aquilo que tá presente hoje. E não algo que é ideal, porque as pessoas se relacionam com o ideal que tá na cabeça delas. Sim. Como que eu acho que minha esposa tinha que ser, como que eu acho que meu marido tinha que ser. Em vez de eu amar a pessoa do jeito que ela é hoje. E tem dois problemas aí, eu acho. Tem um culto da juventude excessivo. E uma das coisas mais bonitas do relacionamento é você envelhecer junto. Naturalmente o casal vai envelhecer. O normal é melhorar, né? É, o casal vai envelhecer junto e vai passar por isso. E tem um culto também. É uma sociedade também muito hipersexualizada, em que... Veja, o sexo é fundamental no relacionamento, é uma das partes centrais e tudo, mas... Não, mas é que a questão sexual... Assim, chega um ponto na vida da pessoa que o sexo tem que ser um elemento dentro de vários. A obsessão sexual, que não é a mesma coisa que ter o sexo como um elemento forte de um relacionamento, são coisas diferentes. Ela atesta muito contra a maturidade da pessoa. Perfeito. Aí preciso ter uma multiplicidade de variedades de experiências sexuais. É que isso não vai trazer nenhum tipo de realização da pessoa. Nenhum tipo. Ninguém que teve... O cara fala, saí pra farra, o cara fala, voltei completamente realizado. Isso nunca aconteceu com nenhuma pessoa da humanidade. Nunca vai acontecer. E nunca vai acontecer, porque o ponto é que essa variedade, ela tá refletindo uma imaturidade. Perfeito. Sabe o que vai ser às vezes? É uma manifestação da intimidade. Não é o sexo pelo sexo, o prazer sexual. É isso aí, ó. Isso aí que você falou, ou seja, o que é a sexualidade? Ela é a coroa da intimidade. Quando você entende isso, você entende assim, um casal com 50 anos, o cara com 50 anos de casado, 60 anos de casado. Tá lá, o cara com seus 90, 60 anos de casado, ela com 90 também. Ele vira pra ela assim e fala, nossa, amor. Ele só olha assim pra ela, ela fala assim, você quer com açúcar ou sem açúcar? Ela já entendeu que ele tá afim de tomar um café, depois de 60 anos juntos. Ela só tem essa dúvida porque ela nunca sabe se ela vai querer com... Porque tem hora que ele quer sem açúcar, porque ele tá meio diabético, tem hora que ele não quer... A única coisa que ela fala assim, você quer com açúcar ou sem açúcar? Isso é um ato sexual.
para um casal que tem 60 anos casado. Isso é um ato sexual porque é um ato de coroação da intimidade deles. Comunhão, né? É um ato de comunhão, é isso. As pessoas têm que entender que com 60 anos de casado, não vai ter relação sexual, não vai ter. Mas esse ato de comunhão vai ter. Olha, esse ato vai ter. Eu sou muito grato porque eu cresci com meus bisavós, né? Até eu vi meus bisavós com 94 anos juntos. Caramba. Então imagina que estamos falando aqui de pessoas que viveram juntos, sei lá, deve ter feito isso aí, 60 Muitas anos vidas. de casados e tal. E olha, era um relacionamento tão bonito. Ele era lindo, na verdade, era uma coisa linda. Ele não é o relacionamento do TikTok, da pornografia, não é. Isso não é a relação. É uma outra coisa. Eles estavam completamente unidos. E essa união deles, que era união em várias coisas, eles faziam atividade juntos, e eles faziam refeições juntos, e eles faziam as coisas juntos. Essa união é muito bonita, ela é uma coisa bela. É íntima, Sim. no sentido belo da palavra, é uma intimidade. Mas era uma intimidade, por exemplo, a minha bisavó separava a roupa do meu bisavô. Perfeito. São detalhes de amor que Chama eles sincronia, né, já? e meu bisavô sofreu muito quando ela faleceu, tanto que ele faleceu um tempo muito próximo depois. Mas eu via eles com um bom humor extremo, 90 e tantos anos. Não tinha tempo ruim para eles. Então eu acho que hoje as pessoas não conseguem nem se vislumbrar num relacionamento de 90 e tantos anos. Sim. Porque tudo é sexualizado, Sim. tudo é imediato, tudo é agora. Eu tudo é instagramável. Eu vejo um problema de nomenclatura, às vezes, do negócio, sabe? Porque eu fico pensando assim, o Chimbinha, ele fala... O Chimbinha, o Ariano Suassuna, ele falava assim que se você chama o Chimbinha de gênio, o guitarrista do Calypso, te sobra o que para Beethoven? Ou seja, a partir do momento que você usa um nome que denotam coisas muito grandiosas e profundas, e você nominaliza, ou seja, você traz para um sentido muito baixo, sabe? Uma relação sexual de uma adolescente de 16 anos com uma menina de 15 anos. Se você chama isso de fato de sexo, porque não é, né? É uma masturbação a dois no fim e no limite. Esse sexo as pessoas falam, mas depois de muitos anos fica sem graça. Não. A masturbação a dois, realmente, ela com o tempo, com 2, 3, 5 anos, acabou. Aquele tesão dessa vontade já era. Mas você chama o quê? Uma relação de 25, 30 anos juntos, em que você tem um ato sexual de total entrega. Em que você não tá querendo o corpo dela, você tá querendo ela. Você quer tudo que tá ali. Você tem tudo que pode vir daquilo ali. Entrega total, fiel e fecunda, plena. Caramba, isso não é o mesmo sexo, entendeu? É uma outra coisa. Então, não quando é a gente, sexo mais. Entendeu? Então, quando a gente compara os nomes, a gente acaba se perdendo um pouco na nomenclatura, talvez. É por causa até dessa idolatria do sentimento, né? Então, até as nomenclaturas vêm de um sentir fervoroso que você perde a razão. Você não consegue dar o nome certo pra coisa do jeito que ela verdadeiramente é. Se o Chimbinha se torna genial, você não tem mais do que chamar o Beethoven ou o Mozart. Com certeza. Então, se eu chamo algo que é juvenil de algo excelso, porque tá no TikTok, viralizou com 10 milhões de visualizações, cara, o que é verdadeiramente uma experiência matrimonial, conjugal, cooperativa e íntima? Porque as pessoas não sabem nem o que é intimidade mais. O mundo explícito do jeito que tá, vulgar do jeito que tá, as pessoas elas não sabem o que é intimidade mais. Perfeito. Então, eu acho que essa falta até do denominador comum de tudo que a gente tá falando tem um déficit psicológico, social e cultural muito grande, que as pessoas não sabem mais o que é íntimo. Uhum. Elas têm essa dificuldade num processo já de dissimulação. Ela não sabe delimitar o que é íntimo do que é vulgar, do que é exposto ao mundo. Vulgar no sentido técnico de isso pode ser exposto ao mundo porque é mundano. Perfeito. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo nas redes sociais, coisas que nunca deveriam ter sido postadas. Porque pertence a foro íntimo. E a pessoa também vai imitando, né? Ela posta para imitar uma outra pessoa que fez a mesma coisa. Que postou para imitar, e a imitação da imitação da imitação é uma espécie de... aquele processo que Platão fala que é a ilusão criada pela imitação da imitação. Você imita uma outra pessoa que está imitando uma outra coisa. E ninguém sabe a experiência que tá original. E você faz porque você quer o que a outra teve, não é pelo fazer em si. Pelo que você acha que ela teve. Pelo que você acha que ela teve. Você fala, eu acho que essa pessoa é feliz. A pornografia já é um ato sexual imitado, simulado. Ou seja, você já está simulando, você está vendo... Porque ali já tem atores ou pessoas, o que quer que seja, que já estão interpretando. E aí você está assistindo a visão daquilo. E agora você está assistindo a imitação da imitação.
Quer dizer, o problema é que você vai se descolando completamente da coisa. Aí quando você tem a imitação... aplicar isso em casa? Aí quando você tem a imitação da imitação da imitação, o casal de 90 anos é incompreensível. Você fala, não, mas a pessoa vai aguentar, tá com o velho lá, com a... É uma relação que é você que se descolou da realidade. É a humanidade que viveu a vida inteira com os casais de idosos e você agora se descolou dessa realidade, você perdeu o caminho, não é que... não é a humanidade, não é a tradição familiar que perdeu o caminho, é você. E agora você tem que voltar para o caminho que foi perdido, porque você tá fora. É o menino que tá fora do trem, o trem passando, e ele, que ridículo, eles estão no trem. E agora vai ficar sozinho com o trilho, olhando pro trilho, né? Aquela coisa meio stand by me, né? As crianças andando no meio do trilho, sem saber para onde estão indo. No fundo, nós quebramos placas de uma coisa que deveria estar sempre lá. Eu acho que a expectativa sexual desproporcional exclui o relacionamento espiritual de longo prazo, que é o que vai planificar as pessoas, que envolve o sexo como parte de um processo de união. E a gente normaliza esse estado dissociado, né, afetivamente. As pessoas acostumam com o estado dissociado, acham que isso é o processo... Sem intimidade. É o sexo sem intimidade, o comportamento vulgar. E aí a gente sabe também na psicologia analítica, segundo Jung, que o complexo de evitação, que é a neurose, é o início de todas as psicopatologias. É o início de tudo. E aí a gente tem a geração mais doente psicologicamente de todas que já existiram. Quer comer sem engordar, quer ficar rico sem trabalhar, quer fazer sexo sem se relacionar. É.